Bem, eu creio que essa é uma função intrínseca aos meios de comunicação no contexto contemporâneo. Eu acho que a gente não pode pensar comunicação de massa sem ter claro esse contexto. Comunicação é um bem público. Principalmente se a gente vai e coloca foco no jornalismo, se a gente faz esse recorte, é fundamental a gente pensar o jornalismo como um bem público. Então, independente de ser o jornalismo de uma empresa privada ou o jornalismo de uma empresa pública, a informação ela tem que ser considerada um bem público. Logo, ela tem que ser tratada, tem que ser desenvolvida. A notícia tem que ser construída, antes de mais nada, a partir dessa perspectiva. E se a gente pensar três funções essenciais, básicas do jornalismo dentro de um contexto social, a gente vai ver que, sob todos esses três pontos de vista que eu quero mencionar, todos eles você pode colocar a agenda dos direitos da infância e a agenda do enfrentamento ao trabalho infantil também dentro dessa perspectiva. Primeira função: oferecer ao cidadão, à cidadã, informação qualificada, contextualizada, que servem de insumo às decisões que esse cidadão, essa cidadã vão tomar na sua vida. Você tem aí o conceito de que um cidadão ou cidadã melhor informado sobre os seus direitos tem como demandar, exigir esses direitos. Você tem um jornalismo de serviço que lhe oferece informações sobre o que você tem disponível, que pode ser útil para você, para a sua família. Você tem o jornalismo preventivo em relação às questões de saúde, questões a catástrofes naturais. Você tem toda uma operação técnica do ponto de vista de jornalismo preventivo que é fundamental. Ou jornalismo de situações de risco. Você tem várias vertentes onde a informação de qualidade ela é fundamental, seja para empoderar cidadão e cidadã, seja para lidar com situações que estejam impactando a comunidade e a sociedade de uma forma mais ampla. Você tem uma segunda vertente que nos estudos de comunicação é conhecido como teoria do agendamento ou do agenda setting, que a mídia é um importante fator na organização do que seriam as prioridades da esfera pública de discussões e das decisões que são tomadas por aqueles que estão ocupando funções públicas importantes. A mídia ajuda a organizar essa agenda. Não é que ela determine sozinha essa agenda de prioridades, mas ela é um fator muito importante na organização dessa agenda. O resumo simplificado dessa teoria seria: aquilo que não está nas prioridades dos meios de comunicação também termina não encontrando espaço de prioridade na agenda dos decisores públicos, dos formadores de opinião. Então, você tem uma relação muito próxima. Então, a boa imprensa ela ajuda a colocar os temas da agenda social numa escala mais elevada de prioridades da esfera de discussões e logo dos decisores públicos, de gente que tem poder para dizer isso aqui vale, isso aqui vai virar política pública, por exemplo. E há um terceiro elemento que nos interessa muito aqui nesse campo de discussão, que é a função da mídia como fiscalizador, como cão de guarda, né, nos estudos ali dos nossos irmãos de língua inglesa, a função de watchdog. É aquele que está acompanhando, que tem uma posição que incomoda o governante de plantão, porque está numa posição de cobrar, de fiscalizar quem está no poder e quem é responsável por elaborar, por implementar, por avaliar as políticas públicas. Essa mídia não é que ela seja contra, não é uma mídia de oposição, mas é uma mídia, um jornalismo que faz esse papel de fiscalizador. Se faz o papel de fiscalizador, você está perguntando, está investigando, está querendo saber mais, está querendo ir a fundo para oferecer
à população, à sociedade como um todo, uma avaliação crítica dessas políticas. Não é que a mídia não possa reconhecer méritos, não é que a mídia não possa reconhecer que as soluções estão sendo implementadas, mas ela tem que partir sempre desse papel de cobrança, de investigação. E em relação à agenda dos direitos da infância e da adolescência, a gente tem exemplos importantes desse tipo de comportamento jornalístico, nesses três níveis. E sempre, é algo que a ANDI trabalha muito, sempre de uma perspectiva que nós chamamos de jornalismo de busca de soluções. E na área de trabalho infantil tem bons exemplos desse tipo de jornalismo. Que não é um jornalismo cor-de-rosa, que as pessoas confundem que a mídia devia só falar coisas positivas. A gente não acredita nisso. O que a gente acha é que é importante não ficar só no denuncismo, só denunciando o problema e não mostrando que existem, seja nas mãos da sociedade civil, seja nas mãos de iniciativas do setor empresarial, seja no governo, em qualquer esfera desse governo, que soluções também estão ocorrendo. E às vezes a solução não está ocorrendo ali no seu município, mas está num município ao lado, ou num estado, ou numa província vizinha, ou até em outro país, porque hoje em dia a gente tem informação circulando sobre diversos contextos. Então, uma investigação jornalística que mostre que há problemas graves, mas que também existem avanços, existem soluções, se não ali no meu território, mas em outro espaço, que é possível sim enfrentar esses problemas, isso é fundamental, porque senão a gente pode cair num tipo de notícia que termina alimentando uma postura de conformismo, de esses problemas já vêm de tanto tempo, que o trabalho infantil é uma coisa cultural e que nenhum governo conseguiu resolver, então por que agora nós vamos conseguir? Então, o jornalismo que investiga as soluções, ele ajuda a mover, ele dá impulso à construção de outro tipo de sociedade, de outro tipo de política que venha a enfrentar problemas que realmente são históricos, mas que isso não significa que eles têm que serem perpetuados.